Eu quero ler a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. Para nós entendermos aonde Jesus estava. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você. A cura de um surdo e gago. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo, que falava dificilmente, e rogavam-lhe que se lhe pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua e levantou os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais os proibia, tanto mais os divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. E maravilhava-se sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem. Faz até os surdos ouvir e os mudos. Então, a primeira coisa que a Bíblia quer deixar explícita, clara, nesse último versículo, é que tudo que Jesus faz, ele faz? Não, está fraco. Que tudo que Jesus faz, ele faz? Então, ele não faz pela metade. Ele não faz de qualquer jeito. E ele não faz para voltar. Ele não faz com prazo de validade. Tudo que ele faz perfeitamente bem. E o que ele quer fazer na minha ou na sua vida é tudo perfeitamente bem. Quando nós vemos o primeiro versículo, nós vamos entender que Jesus está em missão. Que Jesus está que o ministério de Jesus não para, que Jesus está em movimento. Nos primeiros versículos, a Bíblia está declarando que Jesus está saindo de Tiro e de Sidom. E o que Jesus realiza em Tiro e Sidom? A Bíblia diz que quando ele entra em Tiro e Sidom, ele tenta se esconder em uma casa. Vou repetir. Quando Jesus está em Tiro e Sidom, o que é estar em Tiro e Sidom? É estar fora da cidade santa. É estar fora de Jerusalém. É estar ao redor de Jerusalém. Está fora da fronteira. Jesus está em missão. Jesus está fora do seu lugar natural. Jesus não está entre os judeus, mas Jesus está entre os filhos ministros. Jesus está em uma nação pagã e que adora a outro Deus. E ele está em uma missão. E a missão é fazer com que o evangelho do reino chegue às pessoas necessitadas. E para isso Jesus, ele sai dos seus termos. Ele sai do meio do seu povo. Ele sai do meio dos judeus.
E ele resolve ir aonde o doutor da lei não tinha ido, aonde o fariseu não tinha ido, aonde o escriba não tinha ido. Jesus, ele vai para um lugar dos improváveis, para um lugar aonde o Deus daquelas pessoas não era o Deus dos judeus. Jesus, ele se move para trazer esperança a um lugar totalmente sem esperança. A Bíblia vem dizendo que ele está em Tiro e Sidom. E uma mulher, Cirofenícia, sabe que Jesus está passando naquela cidade. E Jesus entra em uma casa. A Bíblia não declara qual casa que Jesus ele entra. Agora eu quero que você imagine comigo Jesus em uma missão. Ele entra numa casa e ele tenta se esconder. Você já imaginou? Jesus ele sai para fazer uma missão. E que quando ele está naquela terra estrangeira, muitos o vão procurar. E o que ele faz é entrar em uma casa. Está logo no texto acima. E ele parece que quer se esconder. Você já teve a sensação disso? Parece que Jesus está escondendo-se de você? Você já teve a sensação que parece que ele não quer fazer? Ou parece que ele não vai te dar o que você quer? Mas a atitude de uma mulher cirofenícia, adoradora de outro Deus, porque a sua região adorava outro Deus, então era de bênção, era de cultura. Sabe que Jesus está se escondendo numa casa. E ela vai atrás de Jesus. E por causa da mulher cirofenícia, Jesus teve que sair da casa. Eu quero que você agora imagine a atitude dessa mulher, que quando sabe que Jesus está em uma casa, se escondendo para não atender, ou dando a entender que não queria atender o povo daquela terra que ele foi fazer uma missão, ela vai até aquela casa e ela faz com que Jesus saia para fora. Eu não sei se você está entendendo o que a Bíblia está querendo te dizer. Você precisa, em alguns momentos da sua vida, provar o que você quer. E o que você quer de verdade. Não pela metade. Essa mulher cirofenícia tem um problema. Ela tem uma filha endemoniada, possessa de espíritos maus. E ela quer a libertação dessa menina, dessa filha. E a única fonte de libertação está dentro de uma casa, dando a entender que não quer atender. Mas essa mulher vai até a casa onde Jesus está do lado de dentro. E ela, de alguma forma, chama a atenção, não só de Jesus, mas daqueles que estavam ao redor da casa. E Jesus, não tendo mais como ficar dentro da casa, sai para fora, por causa da atitude de uma cirofenícia. Não era uma judia, não era alguém que tinha a palavra de Deus desde pequena, era alguém que adorava a outros deuses idólatras. Consegue chamar a atenção de Jesus e atraí-lo para fora da onde ele estava. Eu quero dizer uma coisa: não adianta
diz: Jesus se manifesta, porque eu estou aqui. É o contrário. Jesus se manifesta porque eu vim aqui. É Jesus dizendo: eu estou aqui. Se manifeste. O que é que você precisa? De braços cruzados, reclamando, não vai adiantar nada. Jesus começa a ouvir a mulher Sirofenícia. Ela pede o milagre da libertação da filha. Sabe o que Jesus fala para ela? Não é lícito tirar os pães do filho da mesa e dar aos cachorrinhos. Você percebe o que Jesus falou para a mulher? Não é lícito eu tirar o pão. A mulher precisava de um milagre, uma libertação. Era o pão. Não é lícito tomar a pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. A tradição que aquela mulher vivia, quando eles iam oferecer sacrifício ao seu Deus, o povo sirofenício, eles faziam um banquete sobre uma mesa e eles só comiam do banquete o que caía no chão. Eles só se alimentavam das migalhas do ritual sirofenício de levar alimentos sobre a mesa e apresentar a outro Deus que não era o Deus vivo de Israel, porque eles não tinham conhecimento disso, eram idólatras. E o que Jesus faz é um choque de realidade. Sabe o que Jesus está falando? Os meus filhos não comem debaixo da mesa. Os meus filhos eu sirvo na mesa. Parece que não tem filho na igreja. Os meus filhos eu sirvo na mesa. Se não está comendo pão, porque ele está na mesa. Está fora da posição. Porque Jesus está dizendo: meu filho, eu sirvo na mesa. E eu não tiro do meu filho para dar, aleluia, para os cachorrinhos. Porque era a cultura. Não é que Jesus ofendeu a Sirofenícia. É porque eles eram acostumados a ser chamados disso. Por causa do Deus que eles serviam. Tratavam-os como cachorros. O que Jesus faz é dar um choque. É dizer: aquele que me serve não anda rastejando, não anda atrás de migalhas, não se sentam debaixo da mesa. Eles têm lugar à mesa e eu sou quem sirvo eles. Os meus filhos comem o que eu, Deus, dou à mesa. Então a falta de posicionamento nos tira do lugar privilegiado de filhos. E às vezes nós andamos rastejando por migalhas, quando Jesus está dizendo: ei, isso é cultura de sirofenício. Vocês são do Pai. Vocês têm lugar na mesa. E por que está fora dela? Porque anda rastejando como se tivesse um Deus que cuida. Jesus ouve a palavra da mulher que disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus disse assim: olha, por esta palavra você creu.
por esta palavra. Vai em paz, vai para a tua casa. A sua filha está curada. E Jesus ele sai. E aí vem o texto que nós acabamos de ler. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Né? O que é Decápolis? É o conjunto de 10 cidades. E Jesus vem passando por essas 10 cidades, cujo domínio não era judeu, o domínio era um domínio romano. Os romanos é que tomavam conta, que tinham domínio dessas 10 cidades, por isso é chamado Decápolis, né? Um conjunto de 10 cidades dominadas pelos romanos. E Jesus está passando por uma dessas 10 cidades. E algo importante vai acontecer. E eu quero ler com você. Versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Versículo 33. Jesus, pois, fez o que, irmão? Fez o que as pessoas pediram? As pessoas pediram que Jesus colocasse a... Mas o que Jesus faz? Jesus, pois, tira-o de entre a multidão. Jesus tira esse homem que tinha um problema de surdez, e por causa da surdez, ele não falava bem, porque ele falava dificilmente, porque ele interpretava pelos lábios dos outros o que os outros estavam falando para ele. E quando ele não podia ouvir a voz e não podia ouvir o som, ele falava de forma enrolada, que não dava sequer para entender. Quando a multidão soube que Jesus está entre as 10 cidades, traz este homem com 2 problemas de surdez, e vai ter versões que diz que de gagueza, ele era também gago, ou tem traduções que diz que ele falava dificilmente, e trazem este homem, e a multidão está de olho, e a multidão fala para Jesus: olha, põe a mão sobre ele, para que ele seja curado. Mas o que é que Jesus ele faz? Pega o homem pela mão e leva ele para um outro lugar. Leva para um lugar à parte. Jesus tira ele da onde entre as pessoas que lhe trouxeram, e levam ele para outro lugar. Vou repetir. Jesus pega aquele homem surdo que falava dificilmente. Ele ouve o pedido de colocar a mão, ó, toca nele que ele vai ser curado. Mas Jesus nota que ele tem dificuldade de entender o que estava sendo dito. Jesus sabia o que ele queria, e Jesus sabia do que ele precisava, mas Jesus sabia que no meio da multidão ele não ia entender o que Jesus estava falando. Eu quero que você viva a dificuldade de alguém que não ouve e de alguém que fala dificilmente. Chegam para Jesus e dispõem a mão dele, e lá está o surdo, a multidão ao redor. E ele não está entendendo o que está acontecendo. E Jesus olha para aquele homem com esse problema de surdez e diz assim: eu vou te levar para um lugar à parte. Porque se você continuar no meio dessa multidão, que cada um faz um pedido, que cada um fala uma coisa, que cada um fala o que quer, que cada um tem um pensamento
boca de Deus. São etapas. A multidão, ou alguns da multidão, serviu para levá-lo até Cristo. Ponto final, acabou. Não tem que ficar ouvindo que Jesus fala e que a multidão que te levou está falando. Porque quem tem a solução para o seu problema não é a multidão. Quem tem a solução para o seu problema é aquele que está pegando na sua mão e está dizendo assim: vem cá, eu quero te tirar do meio deste bolo, do meio desse mimimi. Desse, sabe, irmão? Sai dessa praga, dessa conversa fiada. Mimimi. Vem para a igreja e ouve multidão, mas não ouviu uma palavra voltar. É o que Jesus está falando. Ei, você veio até aqui, eu estou aqui. Estou pegando você pela mão. Você vai vir à parte ou você vai continuar ouvindo que não vai te trazer milagre? Sabe por que a gente não cresce? Porque a gente fica preso no primeiro processo. A gente fica preso, não, a pessoa me honra, a pessoa me trouxe. Eu tenho uma gratidão. Claro, irmão, gratidão é uma coisa. Mas a pessoa não é Deus. Ela não pode se sentir o seu dono. Ela não pode reger a sua fé. Jesus está dizendo: olha, eu preciso te levar para a paz, porque estão me pedindo para fazer um negócio. Só que se eu fazer, você não vai entender. Eu preciso primeiro que você me ouça. Eu preciso primeiro conversar com você por sinais. Jesus não fez curso de... como que fala? Ajuda aí, irmão. Libras. Vamos estar esperto. Né? De Libras. Por sinais. E Jesus pega aquele homem pela mão e diz assim: vem cá, sai da multidão. Está entendendo? Acho que a vida inteira. A vida inteira. Ele não cresce, não vai para frente, a vida está errada. Porque veja, ouvir Deus, fica ouvindo multidão. Cada um vem, irmão, pelo amor de Deus, até quando? De uma hora a pessoa vem na sua parte com uma notícia diferente, falando da mesma pessoa. Aquele mimimi, aquela coisa. Ei! Jesus quer sanar a nossa capacidade de ouvir e de ouvir a palavra de Deus, porque a fé nasce da capacidade de poder ouvir, e Jesus sabia disso. Irmão, aquele estudo leva para a multidão e via sinais, cada um falando uma coisa, e ele tentando entender, porque ele falava dificilmente por leitura labial. Ele tentava entender pelo que ele estava vendo as pessoas falarem. Está entendendo? Então ele falava dificilmente. Mas você pensa numa multidão, cada um falando uma coisa. Ao mesmo tempo, Jesus faz isso. Jesus faz aquilo. Jesus diz aí, ó, fulano, hein? Ó, Jesus, ele precisa disso. E o surdo olhando para a multidão e olhando para Jesus, e nos pega na mão dele e fala: filhão, vem para cá. Leva ele à parte. E aí Jesus vai começar a tratar com ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão, à parte. Nem sempre o seu milagre vai acontecer para todo mundo ver. Eu quero milagre, pastor, para todo mundo ver. Quero colocar no Facebook, no Instagram, eu quero soltar arrojando. E Jesus não quer dar espetáculo, você entende? Tem hora que Jesus quer tratar com você na intimidade, queridão. Para de querer que o seu milagre seja um espetáculo. Vai ter que ser de arrombar a boca do balão. Vai ser de ser de olha. Para aquele que humilhou ver que nada deixa de ser bom. Deus que Jesus te tira da multidão, porque Ele quer tratar contigo. Ele não quer fazer do seu milagre um espetáculo.
que conta são as curtidas, né? Mas para o reino não. Para o reino que conta é quando ele quer tratar a parte. Aí para de colocar tudo no Facebook, irmão. Vai orar. Jesus foi tirando de entre a multidão a parte. Meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Jesus vai começar a falar com sinais, porque Jesus compreende que o homem não está entendendo nada. Jesus mete a mão nos ouvidos. Quero dizer assim, hoje, eu vou curar a sua audição. Você está entendendo o que Jesus está falando? Com sinais, Jesus sabia que ele não está entendendo. Mas do jeito que aquele homem entendia, Jesus estava se relacionando com ele. Se fosse no barulho da multidão, não ia ter milagre, porque o barulho iria atrapalhar a ação de sinais de Deus. Gente, tem hora que Deus não fala explicitamente, tem hora que Deus ele fala por sinais. Mas por que Deus faz isso? Mas é tudo difícil, pastor Hélio, para estreitar o relacionamento, para você ter interesse de subir e pegar o legal e saber quem é o Deus que você segue. Aí ele põe um sinal aqui, ele põe um sinal lá, ele põe outro sinal, e você vai indo, para você amadurecer no crescimento da fé. Então Jesus leva esse homem para baixo e diz: olha, eu vou realizar por sinais, porque primeiro que aconteça um milagre, eu preciso que você entenda que ela só vai acontecer porque eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Jesus pega as mãos, os dedos. Eu quero que você imagine a cena. E aquele homem agora à parte, sem olhar para a multidão que o distraía, acabou a distração. Nem sempre andar com muitos é bom sinal. Saiba disso. Tem algo que Jesus quer um tempo com você. E agora aquele homem olhando para Jesus, ele mostra-lhe os dedos e aponta para os ouvidos daquele surdo. E diz assim: olha, meteu os dedos nos ouvidos. Jesus mete o dedo nos ouvidos daquele surdo. E ele entende o que Jesus vai fazer pelo toque. Se não sair da multidão, não entende o que Deus quer. E aí Jesus põe os dedos nos ouvidos. Tira os dedos dos ouvidos. E Jesus agora toca na saliva da sua boca. E toca na língua daquele homem surdo. E que falava dificilmente. Ai, pastor, que nojo. Naquela época tinha crença de alguns de que essa língua tinha poder terapêutico. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Para o negócio andar, eu preciso que você abra a sua boca. E eu vou tocar na sua língua. E aquilo que está sendo difícil profetizar, difícil falar, difícil até de crer. Se você abrir a sua boca, eu vou fazer um milagre. Não se tratava de colocar sua saliva na língua daquele homem que falava dificilmente. O que Jesus está dizendo é: abre a boca, que eu vou colocar um pouco de mim dentro de você. Vou repetir. Jesus põe o dedo nos ouvidos, ele retira. Primeiro passo, vai passar a ouvir. E quem ouve bem, fala. Não fala de ouvir besteira. Quem ouve bem, fala. E Jesus sabe disso. Jesus tira o dedo dos ouvidos, toca na sua boca e toca na boca daquele homem que falava dificilmente.
E aquele homem está ouvindo a voz, está lá. Eu quero que você pense na cena. Enquanto uns pediam, Jesus põe a mão e toca, Jesus sabia que aquele homem não ia entender nada. Está entendendo? Jesus sabia dos processos que Jesus tinha que fazer para ter aquele homem receber a cura. Sabia que era gradual. E sabia que era pelo ouvir. É por isso que Jesus vai tratar da audição daquele homem. Para receber milagre, a audição tem que estar plena, ligada no reino do céu, ligada no que o céu está falando. Jesus, ele toca na língua deste homem. Pelo amor de Deus. É por isso que você vê crente falando bobeira, falando besteira. Incrédulo está surdo, não está ouvindo o que Deus está falando. Ele está ouvindo a multidão, mas está com uma surdez espiritual. Ele não entende o que o céu fala. Ele entende que o homem natural está falando. Está difícil, vai dar errado, vai fechar, vai quebrar, vai não sei o que lá. Você está entendendo o que ele está vivendo? Sabe, irmão, põe o ouvido só na terra, não consegue pôr a audição no céu. Então ele não entende o que o céu está dizendo. Ele não entende a mensagem que vem de Deus. Ele colocou o seu ouvido em tudo que é plano aqui, tudo que é terreno. Ele ouve tudo que é terreno. Ele ouve jornal nacional, ele compra jornal. Ele é um cara muito bem informado sobre as coisas da terra. Mas do céu não tem nada dentro dele. E Jesus está falando: eu vou tocar a sua audição hoje. Eu vou tocar na tua língua hoje. E eu vou encher você de mim. Nunca vi crente cheio de Deus a trabalho, enrolado das coisas dessa vida, desesperado, sem saber o que fazer. Aquele que é cheio de Deus, ele sabe que o Senhor toma conta da sua vida. Ele não empresta os seus ouvidos para ouvir o que não vem de Deus e que não edifica. Certa vez, o povo de Israel pede o rei. Olha para as nações vizinhas e diz: bom, Samuel, você já está velho. E os seus filhos não trilham o mesmo caminho que você. Os seus filhos são até sacerdotes, mas não são leais como você. E o seu tempo de partir está chegando, você está avançado em idade. Então eles olham para os reinos que os cercam e diz: todo o povo tem um rei. Samuel, levanta-nos o rei. Unge o rei, você que tem autoridade divina. Unge o rei na nossa presença, para que ele reine. E Samuel fica triste com a notícia. E Samuel diz: olha, se tiver um rei vai ter cobrança de imposto. Se tiver um rei, vão levar as suas filhas para servi-lo no palácio. Se tiver um rei, vocês vão perder a metade da lavoura. Se tiver um rei, você vai ter que pagar tributo. Mas as pessoas disseram: não, nós queremos o rei. E aí levanta-se o nosso tão conhecido Saul. Era um homem bonito, a Bíblia diz. Um homem alto, e que não havia naquele período da sua escolha homem como ele, alto e belo. E no dia da unção, que Samuel vai apresentá-lo ao povo, ele some. E Samuel pergunta para Deus: Deus, aquele que o Senhor escolheu, aonde é que ele está? E Deus diz: olha, ele está atrás das bagagens. E tira o Saul de trás das bagagens. Samuel verte o chifre de azeite sobre a cabeça dele. O povo vai embora. Alguns dos exércitos seguem, mas alguns não seguem Saul, porque o rejeitam. E alguém começa a falar mal de Saul e mal da unção dele. E o texto bíblico diz que sabe o que Saul faz? Dá
pessoas te medem pela régua, não que você tem, mas pela régua que elas carregam em sua vida. Sempre que alguém te julga, não te julga pela régua que você tem, te julgam pela régua que elas carregam no bolso. As pessoas querem te colocar do tamanho que elas são. E é por isso que você precisa entender que nem tudo que o povo fala você deve ouvir. Nem tudo que a multidão está gritando você deve fazer. Nem tudo é Deus. Esse negócio que Deus está, é um ditado popular, que Deus, a boca do povo é a boca de mentira. Isso serve para os ímpios lá fora. Para nós a boca de Deus é a palavra que vem do céu. Essa é a boca de Deus nas nossas vidas. Então não ouça aquilo que te traz danos espirituais. Não é que você é surdo. Tem hora que você tem que dar uma de surdo. Ei, Saul, você não é rei nada. Essa unção não valeu de nada. Você não é ninguém. E Saul, está muito preocupadinho, estão achando de você. A grande pergunta da vida é: o que o céu tem a dizer ao meu respeito? Porque se eu sou no reino e o reino está em mim, eu ando de acordo com as diretrizes do reino. Então nem sempre quando eu ando nas diretrizes do reino, eu agrado quem diz ser do reino e não é. Você está entendendo? Nem sempre as pessoas que ficam falando de você irmão, eu não sei há quanto tempo você serve a Deus, mas hoje Jesus está fazendo assim, hein, ó. Olha, presta atenção. Não sou ele, mas eu estou imaginando com a mente que ele me deu o que ele fez. Demais de conversa, um homem que Jesus fala em silêncio. Ó, seu foco sou eu. Eu vou te dar o que você quer. Olha para mim. Olha para mim. É simples a mensagem. Olha para mim. Eu te trouxe hoje aqui a parte, coloquei nessa cadeira, nesse início de campanha, não é fatar da sua vida. Eu estou colocando através da palavra o dedo de mestre que tira os comichões, está entendendo, dos seus ouvidos, e estou dizendo para você: olha o que Deus está dizendo através da palavra. Mimimi está te fazendo perecer da fé. Mimimi está te fazendo se esquecer do Evangelho. Homens que dizem que são, mas não são nada, porque o reino não está nele. Olha para mim. E quando aquele homem recebe o toque no ouvido, recebe um toque na língua, Jesus olha para ele e diz: olha para o céu, suspira
e diz: Efata. Irmão, para quem era surdo e tinha dificuldades de ouvir, Jesus não disse uma palavra simples assim, ó: ouça-me. O que Jesus faz é bem feito. Há traduções que diz que Jesus falou em aramaico. Agora eu quero que você entenda. Alguém que não ouve, ouvir Jesus falar em aramaico. É por isso que ele faz bem. Ele não é homem. Tudo que ele faz. Como Jesus provoca. Você viu o Deus que você serve? Ele não falou simplesmente: você está ouvindo. Poderia ou não poderia? Ele fala em aramaico, que você não sei se ele fala em grego. Para alguém que nunca ouviu um som. Jesus fala: Efata! Abre-te! Aquele homem ouve. O Efatá de Deus entrar pelos seus ouvidos, cair em seu coração, e a alegria que ele sente do abrir, aleluia, de Deus sobre a tua vida é tão tremendo que Jesus fala para ele: olha, não fala para ninguém, não procura ninguém, não sai falando com ninguém. E a primeira coisa que o homem faz é evangelizar. Ei, eu ouvi um homem, o nome dele é Jesus, ele era da parte da Judeia, ele colocou a mão nos meus ouvidos, tocou sobre a minha língua, e ele disse uma palavra que eu não conhecia. Ele disse: Efata. Na mesma hora, os meus ouvidos abriram, a minha língua desviou, e eu falei fluentemente. Está difícil falar de milagre, irmão? Jesus é mãe. Jesus faz parece engraçado, né, irmão? Se não fosse trágico. Quem é Jesus para você? O que o irmão falou? O irmão falou isso. E o que o céu disse? O que é o que o céu tem para você? Até quando? Deus tem o Efatá na sua vida. Um abre-se, uma senha que vai abrir as portas que estão fechadas, que vai tirar o sofrimento, você está entendendo? De não poder viver uma vida normal. Sabe o que é normal dos filhos de Deus? É entrar no culto e dizer aleluia, glória a Deus, hoje eu vou lá, aleluia, eu vou na glória, e o céu vai descer. Não, mas entra no culto, é um peso terrível. É o irmão, é a irmã, não sei o que lá. Está entendendo, irmão? Sai a palavra, entende errado, sabe tudo que fala, entende do outro lado. Peraí, Deus está dizendo: eu vou entrar nos seus ouvidos, porque o que você ouviu errado. E quem ouve errado, fala errado. Está ouvindo a vida dos outros, está falando errado, porque não está ouvindo direito. Deus está abrindo os nossos ouvidos, está nos tirando a parte. Deus é assim mesmo. Você precisa me ouvir, você precisa entender que eu tenho um milagre para você, porque eu não quero que você entre mais. Não é só entrar na casa de Deus, esse lugar aqui, que nós estamos numa coinonia, numa comunhão, mas é viver a sua vida. É ter a sua comunhão com Deus, a ponto de que ninguém tire a sua fé, que ninguém apague quem você é em Deus. E se as pessoas falarem, eu finjo que não estou ouvindo, porque a mensagem
Se você tem um bom testemunho e tem vida com Deus, está falando mal de você, ô irmão, não é a boca de Deus. É alguém que está fora da medida, medindo com a régua, que não é do céu. E ordenou que ninguém dissesse, mas quando mais proibia, tanto mais o divulgava. Quanto mais Jesus falava assim, se teve milagre, irmão, pelo amor de Deus, ó a proposta de Jesus para alguém que não ouvia e não falava. Você está entendendo o que Jesus está fazendo? Não fala nada não, viu? Não está relatado aqui quanto tempo que eles estavam nessa situação, mas vamos dizer que era bastante tempo. E Jesus faz um milagre, que eles estavam esperando talvez uma vida, talvez uma década, duas, não sei. E Jesus vai dizer, eu operei, mas não fala nada para ninguém. Sabe aquele homem que todo mundo olhava e falava, coitado, não fala, tadinho. Irmão, o negócio era tão sério para surdo, para pessoas cegas, que no livro de Levítico havia uma lei imposta por Moisés através de Deus, que era proibido escarnecer do surdo, falar mal do surdo, era proibido colocar tropeço diante do cego, poderia sofrer as consequências da mão do Deus eterno. Você está entendendo? Era proibido pela boca de Deus alguém falar, escarnecer do surdo e colocar tropeço diante do cego. Era protegido por lei. Sabe por quê? Porque quem era surdo, ele não ouvia quando alguém o amaldiçoava. Então não tinha como repreender a maldição, porque ele não ouvia. Vamos trazer para o dia de hoje. Vamos contemporizar sem ferir o texto. Cuidado que você fala das pessoas sem elas estarem ouvindo. Eu vou falar. Cuidado que você fala das pessoas sem elas estarem ouvindo. Vai no embalo não. Não vai no embalo não. Não entra nesse embalo. Porque você pode estar falando de alguém que é protegido pela lei divina. E aí você sofre consequências. Você diz, Senhor, é jejum. Eu estou no culto. Eu oro. O pastor me chama, eu estou. Eu estou em todo lugar. Eu não falto uma ceia. Mas às vezes o mal está aí. Cuidado que você fala do seu próximo sem estar diante dele. Cuidado com os tropeços que você arma para aquele que está cego, ou seja, não está vendo a situação, está como inocente. Essas pessoas eram protegidas pela lei de Deus. Você está entendendo o cuidado de Deus com o ser humano? O cuidado que Deus ele tem por você. Ele quer que você ouça o que o céu tem guardado para você. E Ele quer que você viva de acordo com os padrões do céu. E para você viver de acordo com os padrões do céu, você tem que deixar de muitas vezes ouvir a multidão de amigos, daqueles que vêm à casa do Senhor com você no caminho. Tem que passar a ouvir a voz de Deus para atender e aprender como é a voz de Deus que fala contigo. Eu quero que você se ponha de pé, por gentileza. Põe as suas duas mãos para frente.
Feche seus olhos. Nós vamos orar. E depois que nós orarmos, você vai colocar a mão nos seus ouvidos. E se você crer, e se você fizer o que o céu diz para você fazer, as suas audições espirituais vão ser desimpedidas. E você vai passar a compreender o que Deus Ele quer para você. Então vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui está este povo, Senhor. Primeiro dia da campanha, com as mãos estendidas para receber o que vem do Senhor. E como pregador da sua palavra, como sabendo do meu lugar à mesa, não por merecimento, mas por graça divina. Não porque eu sou bom, não, porque o Senhor é Deus, não porque somos melhores, porque o Senhor nos chamou. Eu quero te fazer um pedido em nome do teu Filho Jesus, ó Deus. A cada mão estendida com fé, que entende os sinais. Eu peço, Senhor, aleluia, que haja sobre cada palma de mão estendida um abrir de Deus sobre a vida dela. Em nome de Jesus, que sobre as tuas mãos você leve um milagre, uma unção de Deus, para que você entenda quem você é em Deus e o que Deus está guardando para você. Em nome de Jesus. Senhor, põe na palma das mãos de cada pessoa o que a tua palavra já liberou nessa noite. Cura, libertação, restauração e vitória. Aquele que crê, põe as tuas mãos nos seus ouvidos, no esquerdo e do lado direito. Põe as mãos. Põe as mãos. Põe as mãos. Não sei qual foi a notícia, mas o céu quer relacionamento. Ele está te dizendo: eu posso fazer, eu posso idealizar, mas tampe os ouvidos para notícias terrenas e abra os ouvidos para notícias celestiais. Eu não estou dizendo que você deve viver fora da realidade. Eu quero dizer que você deve transformá-la através do que vem da mensagem que desce do céu. E você vai falar o que nunca falou. Você vai louvar como nunca louvou. Os anos que te foram privados, porque você não entendia o que Deus queria na sua vida, e por isso você não tinha novidade de Deus da boca. Ei, eu profetizo nessa noite. Deus vai colocar novidade na tua vida, e você vai começar a falar, como este homem começou a dizer: ei, o homem tocou em meus ouvidos, ele tocou na minha língua, e eu não consigo mais parar de falar o que ele fez. A minha vida encheu-se de razão, a minha boca se encheu de louvor, a minha língua se desprendeu, e aquilo que me embolava, me enrolava, não existe mais. Eu quero notícia do céu, eu quero notícia do céu, eu quero notícia do céu. O que o céu tem para mim hoje, o que o céu tem para mim amanhã, o que Deus deseja da minha vida. Qual é o desejo sobre a minha vida? O desejo do eterno. Ei, Deus está dizendo
tire a mão dos ouvidos. Abra os olhos agora. Não, abra os olhos. Olhe para o céu. Pastor, você está doido? Estou com o olho aberto desde quando eu cheguei. Não, você está com o olho físico aberto. Desde quando você chegou. Eu quero que você olhe para o céu. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus vai te deixar admirado. Vou falar novamente, você não entendeu. Eu não estou lendo o jornal do Globo para você, não. Nem o da tarde, nem o diário de Suzano. Não, estou lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O desejo supremo de Deus sobre a nossa vida. E eu quero ler o último versículo dessa palavra para nós irmos embora. Nesse primeiro dia, Deus tem uma notícia para você. Eu vou te deixar admirado. Ah, não é forte. Eu vou te deixar admirado. Sai da multidão. Eu vou te deixar admirado. Sai do dito e disse. Eu vou te deixar admirado. Sai do bolo. Eu vou te deixar admirado. Sai da confusão. Eu vou deixar-te admirado. Com a mão no coração. Com os ouvidos abertos, eu quero ler o último versículo, é profético. É profético, esse último versículo é profético. Porque tem alguns historiadores que dizem que isso se tornou uma canção. Se tornou uma música na boca daquele homem que era meio gado. Acabou. Quem está com a audição perfeita aí, diga amém. Amém. Então fica com a última notícia do céu para você hoje. Deixa eu orar. E admirando-se sobremaneira, olharam para aquele ex-gado, para aquele ex-surdo, e falaram desta forma: tudo que ele faz. Deixa de ser bobo, irmão. Ouvi demais. Tudo que, irmão, eu estou sentindo o corpo arrepiado. Eu não creio, pastor. Fica sem credulidade, eu creio. É a presença do Eterno. Você está proferindo a palavra dele. Você está liberando a palavra dele sobre a tua vida. Está difícil? Eu sei que às vezes é difícil mesmo. Mas olha. E diz assim: tudo que ele faz, tudo que ele faz bem. Faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Quando vê, estende a mão e diga: tudo que Jesus faz. Não, que essa força não, é profética.